igreja, hoje, como nós estamos em culto de abertura de campanha de missões mundiais, nós vamos meditar nesse texto de Atos, capítulo 1, verso 1 até o verso 11. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vistas deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Nós vamos pregar sobre a seguinte grande ideia: faço missões quando obedeço às instruções de Cristo. Atos foi escrito por Lucas, o doutor. Ele era um médico, escreveu também o Evangelho de Lucas no seu primeiro livro, ou seja, o Evangelho de Lucas. Ele escreveu sobre as obras que Jesus fez estando presente. Em Atos, ele escreve sobre as obras que Jesus fez estando ausente, através da ação do Espírito por meio dos apóstolos. O texto base para a mensagem de hoje relata os últimos momentos de Jesus com seus discípulos aqui na terra. Nele temos suas últimas palavras. Depois que Jesus ressuscitou, ele andou com eles por cerca de 40 dias, ele comeu com eles, ele se reuniu com eles por diversas vezes, dando-lhes instruções. Talvez para não deixar dúvida em relação à sua ressurreição, ele tenha convivido com eles durante todo esse tempo. Essas instruções dadas pelo Senhor aos discípulos eram ordens que eles deveriam segui-las para continuarem com a missão de proclamar o Evangelho a toda a criatura. Ignorá-las era desobediência. Por isso Jesus os instrui sobre como deveriam proceder deste momento em diante. Nessas instruções, ele os adverte sobre 2 possíveis problemas que a igreja enfrentaria: sobre o conhecimento da vontade de Deus e sobre o entendimento a partir deste conhecimento, para que a igreja pudesse praticar o ensino dele. Falhamos em 2 situações: não sabendo o que fazer ou o que Deus quer de nós, e quando sabemos, tentamos fazer do nosso jeito, com as nossas próprias forças, sem a dependência do Espírito. Jesus mesmo disse certa vez aos saduceus, lá em Mateus 22, errais por não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Erramos por falta do conhecimento da vontade, da palavra de Deus, e também por não dependermos
do Espírito de Deus, do poder que é dado através dele. Então, era essa a preocupação de Jesus com o futuro dos discípulos. Isto nos inclui, igreja, porque somos discípulos de Jesus, somos a igreja dele. Então, nesse sentido, quais seriam então as instruções dadas pelo Senhor aos discípulos para que eles conseguissem cumprir a missão? E aí eu quero destacar 3 instruções dadas pelo Senhor aos discípulos. A primeira, pregue o Evangelho. Ele os instrui sobre o que eles deveriam anunciar, sobre o conteúdo da mensagem, sobre como deveriam fazer para prosperar a sua igreja. Lá no livro de Êxodo 15, 18, quando Deus chama a nação de Israel, fica estabelecido ali o seguinte: o Senhor reinará eternamente. Essa era a proposta de Deus, de que o Senhor reinaria eternamente. Fazia parte do plano de Deus, como faz. Então, a conversa de Jesus com eles não poderia ir em outra direção que não fosse essa, de que Deus reinaria eternamente. No Salmo 103:19, lemos: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus se apresentou àquela nação como seu rei, e aquela nação em particular teve o privilégio de ser o agente de Deus para comunicar às demais nações os decretos desse rei. No reino de Deus se contemplava 2 ideias. A primeira era no campo pessoal e correspondia a expressar a aceitação do reino de Deus através de uma vida que levasse a sério aquilo que Deus fala. Deus determina e eu, discípulo, obedeço. Então, nesse aspecto, o reino de Deus já está entre nós. Mas havia um outro aspecto do reino de Deus, enfatizando bastante pelos profetas. Eles falavam acerca da ocasião de que um reino iria se estabelecer em Jerusalém, quando as demais nações estariam sujeitas a ele. Um rei da parte de Deus reinaria a partir de Jerusalém. Daniel fala sobre isso, sobre esse estado futuro do reino, em que Deus mesmo reinaria sua nação. João Batista anunciou: está chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio, sua mensagem tinha o propósito de ensinar que está chegado o reino de Deus. E quando Jesus se encontra com os seus discípulos durante esses 40 dias, ele continua falando acerca do reino de Deus. Este reino deve ser implantado nos nossos corações, com expressões claras de obediência e submissão ao rei. Mas é também um reino que espera a ocasião em que o Senhor vai voltar e reinar pessoalmente, como diz, a partir de Jerusalém. O texto escatológico lá de Mateus 24:14, onde Jesus faz essa menção futura, diz assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Senhor havia anunciado que esse evangelho do reino chegaria, essa notícia do reino chegaria, e agora durante 40 dias o Senhor ele está de forma reservada com os seus discípulos, dizendo: o reino veio, o reino virá. Vocês agora têm a responsabilidade de pregar o reino. Então, de acordo com os profetas, de acordo com João, de acordo com Jesus e suas instruções naqueles 40 dias, esse evangelho do reino teria que ser pregado. Em Atos 1:8, nós lemos o texto, diz que o evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esse versículo é o versículo chave do livro de Atos. No capítulo 1 até o capítulo 7, nós vamos ler sobre a evangelização em Jerusalém.
No capítulo 8, nós vamos ver a abordagem chegando à Judéia. No capítulo 9 ao capítulo 11, nós vemos sobre a expedição chegando ali em Samaria, para Samaria. E no capítulo 12, o Evangelho começa a ir para os confins da terra. E esse é o esboço de todo o livro. É o esboço de todo o livro que se encaixa perfeitamente com a determinação de Atos 1:8. Isso é fantástico, irmãos. A gente vê a inspiração, a condução de Deus na escrita desse livro e que isso chegasse até nós. Então o Senhor mostra aqui que questões de língua, questões culturais, questões políticas são secundárias. O mais importante é a mensagem do reino de Deus. É isso que vocês vão pregar, está dizendo Jesus, o reino de Deus e não um reino de homens. Então esses 40 dias foram, na verdade, uma série de treinamentos para ensiná-los a serem discípulos verdadeiros. E ao lermos o livro de Atos, percebemos que eles aprenderam muito bem o que o Senhor Jesus os ensinou. Um exemplo muito claro, que não estava naquele momento ali, é o próprio apóstolo Paulo, que não estava no grupo, mas foi treinado depois. Atos 19:8, ele diz lá, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos entenderam sobre a importância da mensagem do reino de Deus, que deveria ser pregada a todas as nações. Então o evangelho não é sobre como você se sente, não é sobre você ou sobre eu. O foco há um rei, há um soberano, há um Deus amoroso e justo, e numa ocasião oportuna, cada um haverá de prestar contas a ele. Às vezes, irmãos, apresentamos o evangelho como se fosse uma opção que a pessoa pode escolher entre 2 coisas de acordo com o seu gosto. Como, por exemplo, comer jiló e berinjela. Acharam que eu ia falar pudim, né? Você pode gostar de um ou do outro, ou de nenhum dos dois. Você pode ter opções de escolha de acordo com o seu paladar, com o seu gosto. O ser humano, ele tem o poder de decidir entre gostos, preferências, mas não em relação ao Senhor, ao reino de Deus. Ele não dá essa opção, irmãos. A ordem é clara: arrependam-se e creiam no evangelho. As pessoas vão prestar contas a Deus porque não obedeceram ao chamado do rei de toda a terra. Foram 40 dias ensinando e enfatizando para aqueles discípulos: é o evangelho do reino de Deus que vocês vão ter que pregar a partir de agora. Nós estamos falando sobre 3 orientações dadas pelo Senhor aos discípulos. A segunda delas: tenha autoridade. Devemos entender que Jesus, ao realizar o seu ministério entre nós, apesar de ser feito ele homem também, ele nunca abriu mão da sua divindade, da autoridade, do poder que ele tinha sobre tudo e sobre todos. Ele realizou os milagres na dependência do Espírito de Deus. Ele teria poder em si mesmo para fazer todos os milagres, mas o sentido de obediência ao Pai o levou a várias vezes rogar ao Pai a sua bênção, o seu favor, a sua aprovação. Ele dependia do Espírito de Deus para vencer o que tinha de vencer. O que podemos afirmar, irmãos, é que ele abriu mão de certas prerrogativas da sua divindade, não da sua divindade, para poder fazer o que tinha que fazer, ou seja, cumprir a sua missão aqui na terra.
Então Jesus está nesses 40 dias orientando os seus discípulos acerca da realidade de como o seu povo deveria viver dentro dos propósitos de Deus e da responsabilidade da proclamação do Evangelho do Reino. Ele está orientando os discípulos sobre a capacitação deles para pregarem a mensagem que tem de ser pregada. No verso 4, Jesus disse: enquanto comia com eles, determinou-lhes: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus está dizendo para eles que existe uma promessa e que a promessa vai se cumprir em Jerusalém. Vocês têm que esperar. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, falando desse tempo, ele diz: porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo meus decretos e obedecerão fielmente às minhas leis. João Batista se referiu a estas promessas lá em Mateus 3,11: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Portanto, irmãos, nesse momento o Senhor, ele passa a tratar e a ensinar os seus discípulos acerca de uma nova experiência e de um recurso que era a capacitação de Deus, que seria dada a eles pelo Espírito de Deus. E nesse momento de instruções aos seus discípulos, o Senhor Jesus diz a eles: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. Existe uma promessa de que vocês serão capacitados, revestidos, terão autoridades, vinda de Deus, através do Espírito dele, e ele irá cumprir aquilo que ele prometeu. Lucas 24, 49, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. De maneira que quando ele diz: mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serei minhas testemunhas, ele está dizendo que o envio do Espírito Santo era essa capacitação para os discípulos serem testemunhas. Nós não somos testemunhas sem a autoridade, sem a capacitação, sem o poder dado por Deus através do seu Espírito. Nesta promessa, vemos a palavra empenhada do próprio Deus sobre o cumprimento dessa capacitação. Aos discípulos cabia apenas esperar. Depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, 10 dias depois, eles têm a experiência de Pentecostes. O Espírito de Deus desce sobre eles e ali eles são revestidos de poder, eles são batizados com o Espírito Santo, marcando o início da igreja. A formação da igreja faz com que judeus, gregos, escravos, livres, qualquer um possa ser enxertado, como se enxerta na videira, enxertado na igreja de Deus, batizados pelo Espírito de Deus. Paulo, ao escrever primeira carta aos Coríntios 12, 13, ele diz: todos nós fomos batizados em um só Espírito, o Espírito de Deus. Portanto, fomos inseridos no corpo de Cristo, fomos enxertados no corpo de Cristo, temos o Espírito de Deus em nós. Paulo, lá em Romanos 8, ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo, não pode ser de Cristo. Note que essa não é uma segunda experiência ou rebatismo com ou do Espírito Santo, como alguns imaginam e até pregam e buscam e se decepcionam. Então a falta do Espírito na vida de uma pessoa não é a falta de uma segunda experiência, mas sim a falta da própria experiência de conversão. Todo cristão genuíno que ouviu o Evangelho e creu é batizado, enxertado no corpo, com o objetivo de cumprir uma tarefa que Deus lhe determinou. A mesma tarefa que Jesus está determinando para aqueles discípulos naqueles 40 dias. Estamos meditando sobre 3 orientações dadas pelo Senhor aos discípulos. A terceira: esteja motivado. Que motivação
os discípulos deveriam ter na missão de proclamar o Evangelho? É bem verdade que podemos fazer várias coisas com a motivação diferente um do outro, inclusive de pregar o Evangelho. Paulo, em Filipenses, menciona pessoas que pregavam o Evangelho como mero pretexto para se destacarem. Eles queriam reconhecimento. Mas há pessoas que pregam o Evangelho por amor, por misericórdia, compaixão, obediência, sabendo que os perdidos já estão condenados ao inferno. Filipenses 1:18 diz: o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. É interessante, irmãos, porque há um contraste muito grande entre Filipenses 1 e Filipenses 3. Em Filipenses 1, Paulo diz que havia pessoas pregando o Evangelho para se aparecerem. Mesmo com a motivação errada, ele não os desautoriza. Ele não faz isso. Já em Filipenses 3, e aí citando o verso 2, nós encontramos outro grupo de pessoas das quais Paulo fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses eram aqueles que estavam pregando o evangelho distorcido, não o evangelho do reino. Eles o faziam por causa de interesses. Então, neste caso aqui de Filipenses 3, não há tolerância da parte do apóstolo Paulo. Ele diz: são cães, são maus obreiros, são da falsa circuncisão. Então, os discípulos não entenderam imediatamente a ordem de pregar o evangelho do reino e quais as implicações isso teria nas suas vidas naquele momento de instruções do Senhor. Eu creio que naquele momento eles não imaginavam que eles iriam perder as suas próprias vidas em prol de cumprir aquela missão. Então, diante da dúvida, eles fazem uma pergunta, Atos 1:6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles conheciam o que os profetas haviam anunciado, falavam do reino de Israel, que o Messias viria e reinaria. Eles haviam acabado de passar por uma grande decepção, frustração por ocasião da morte, da crucificação de Jesus. Lucas 24:21, no caminho de Emaús, a gente vê alguns discípulos falando sobre isso. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Por isso eles perguntam: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? A questão deles e o nosso também é sempre o tempo. É sempre o tempo. A gente está sempre lutando, brigando contra o tempo. Em Atos 1:7 ele respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Às vezes, irmãos, ficamos tão curiosos em saber sobre as coisas futuras que nos esquecemos das obrigações do presente. Entre o hoje e o futuro há muita coisa para acontecer. Entre a eternidade e o aqui agora há muitas coisas para se saber e para se fazer. Então, nesse sentido, irmãos, nesse culto de abertura de campanha de missões mundiais, eu gostaria de desafiar vocês a começar hoje a orar. Eu coloquei aqui 2 nomes, se você quiser por 3, por 5, por 1 nome, você tem a liberdade, mas eu gostaria de desafiar você a orar por nome de pessoas que não são cristãs, que ainda não foram batizadas pelo Espírito, não creram, não confessaram, não confiaram, não foram batizadas pelo Espírito, não estão pregando o Evangelho do Reino. Eu gostaria de desafiar você a orar por essas pessoas, para que ela pudesse ter uma oportunidade de receber Cristo no coração dela. Convide ele para vir na igreja. Diga que está orando pela sua vida. A hora que você encontrar, diga para ele: estou orando por você, hein? Ore 1 ano por ele, irmãos. Mas depois de 1 ano não pare. Ore 2 anos por ele. Mas depois de 2 anos não pare. Ore 3 anos. Ore 20 anos. Ore até o final da sua vida por ele. Faça disso um ministério do reino de Deus.
o desejo de implantar o reino no coração daquela pessoa. Ore quanto tempo Deus lhe permitir, para que aquela pessoa possa ser alcançada pelo Cristo, pelo Evangelho do Reino. Evidentemente que a obra, o resto, a ação sobrenatural no coração dela é com Deus. É Ele quem vai convencê-la, como disse Jesus lá em João 16:8, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra do Espírito. É o Espírito que vai mostrar para alguém o seu pecado, a sua condenação, a obra de Cristo que morreu e pagou pelos nossos pecados. A maior motivação, irmãos, é a alegria de ter sido chamado para levar as boas novas de Cristo aos outros. Isso é um privilégio que o embaixador do Brasil, dos Estados Unidos, na China, na Itália, ninguém tem, irmãos. Somente os cristãos, somente os crentes de Jesus têm esse privilégio, esta bênção. Nos próximos versículos, nós vemos a ascensão de Jesus em meio às suas instruções. De repente, o Senhor começa a subir, uma nuvem o encobre, de maneira que dificultava a visão dos discípulos. 2 anjos vestidos de branco aparecem e dizem: esse mesmo Senhor que subiu vai descer. Não precisam ficar olhando. Eles estavam tão focados no céu naquele momento, que eles se esqueceram das instruções recebidas sobre como viver aqui na terra. Tem muita gente agindo assim também, irmãos. Vive à espera para ver Jesus, focado no futuro, focado na glória, no céu, no desejo de se encontrar com Ele, e se esquece que ainda existe uma tarefa que foi dada àquela pessoa, aos crentes, a tarefa da evangelização a ser cumprida. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu disse no início que faço missões quando obedeço às instruções de Cristo. Essas instruções foram dadas aos apóstolos de Jesus no primeiro momento, mas no segundo momento, quando da instituição da igreja, foram dadas a todos os crentes em Jesus, ou seja, a nós, porque somos a igreja dele. Nós não vimos o Senhor Jesus como os apóstolos, não somos ou fomos testemunhas oculares da sua ressurreição, mas lemos os relatos das pessoas que foram testemunhas, que foram chamadas por Deus para testemunhar. Não vimos, mas cremos. Não testemunhamos os fatos, mas ouvimos e cremos. É possível crer, mesmo sem ter visto, irmãos. Por isso Pedro disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diante disso, irmãos, não somente nós podemos crer, como também temos a responsabilidade de anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Isso não era um privilégio só dos apóstolos, isso é também um privilégio nosso. Nós podemos testemunhar da experiência que tivemos pelo testemunho que as Escrituras dão acerca da vida, da morte e da ressurreição do Senhor. O texto lá de João 1 João 2:28 diz: filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. A instrução de João é que devemos levar uma vida de permanência do Senhor, de comunhão com o Senhor, de obediência ao Senhor e de dependência do Senhor, para que nós não sejamos envergonhados quando da volta do Senhor Jesus. Você não foi trazido à vida, você não está aqui, Deus não te chamou, não te elegeu, tão somente para você desfrutar dos bens e dos prazeres que podem ser adquiridos como fruto do vosso trabalho aqui na terra.
há algo muito mais importante do que isso, que há muito mais valor diante de Deus do que isso, irmãos. Será que a sua vida tem sido pautada em obediência às instruções que os discípulos receberam naquela ocasião? Deus te escolheu, te salvou para testemunhar acerca de Jesus, do seu evangelho, na autoridade do Espírito de Deus. Ore, contribua, vá, faça missões, testemunhando o que Cristo fez por você. Que Deus nos abençoe em todo esse mês de campanha de missões mundiais. Amém? Amém.